Estamos iniciando pela web rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, audiolivro espíritas. O livro é A Vingança do Judeu, pelo espírito Conde J.W. Rochester, psicografado por Vera Krzyżanowski, na voz de Nilda Monteiro. Capítulo 9, continuação, segunda parte. Quase 2 meses assim se passaram. Samuel continuava ausente e nas suas raras missivas declarava que não previa ainda a época do regresso. Ruth, que não pensava mais no marido, senão com cólera e aversão, fazia votos para que a viagem se prolongasse indefinidamente. A chegada de Samuel, que restringiria a sua liberdade, causava-lhe temor, porque viver sem Raul, longe do ambiente cálido do seu amor, parecia-lhe pior do que a morte. Pobre Ruth não sabia que uma tempestade bem mais perigosa do que a volta do banqueiro se acumulavam sobre a sua cabeça e que o inimigo já estava de posse do seu segredo. Certo dia, quando a jovem subia para o coche, deixou cair uma bolsinha que levava na mão. Ela o disse a Nestor, que fechava a portinhola, pedindo que a apanhasse. Enquanto o rapaz se curvou, um homem que passava, envolto no espesso cachene, parou, sobressaltando-se, e mergulhou curioso e admirado olhar para dentro do veículo. Ruth e seu condutor nada notaram, mas Josué Levi, pois o transeunte era o agente do banqueiro, murmurou abanando a cabeça. Eis uma damazinha que se parece estranhamente na voz e no porte com a esposa do patrão. Será preciso que eu a vigie um pouco. Já me pareceu que ela sai muitas vezes. Desde esse dia, uma vigilância invisível, porém severa, se fez em volta da jovem, com essa astúcia e tenacidade paciente que caracterizavam o israelita Levi. Seguiu a pista e constatou que Ruth, deixando ostensivamente a carruagem na entrada de alguma passagem ou magazine de dupla saída, entrava num cupê desconhecido e introduzia-se em misteriosa e isolada casa, onde passava 1 ou 2 horas. Uma casualidade veio pô-lo no caminho da verdade e avivar-lhe o ardor. Certa manhã, fora a um teatro comprar bilhetes para a esposa e a filha, e como houvesse muita gente diante da bilheteria, Levi colocou-se junto da parede para espreitar o movimento em que uma brecha se abrisse. Lançando em torno olhares percrustadores, viu a alguns passos o rapaz que acompanhava Ruth nas suas visitas misteriosas e que, nesse momento, conversava em voz baixa com um oficial que lhe dava, em parte, as costas. Muito intrigado, o judeu aproximou-se e ouviu as palavras. Dize a gema. A sua admiração, porém, aumentou quando no oficial reconheceu o príncipe de Ó, o homem a quem odiava mortalmente desde a perda do filho, Baruque, da qual o julgava responsável. Estimulado pela vingança e pela esperança de despertar a cólera de Samuel contra o fidalgo maldito, o israelita duplicou de zelo. Dentro em pouco, teve na mão todas as telas da intriga e esperou com impaciência febril a volta do seu chefe. Mas 1 mês se escoou ainda, sem Samuel voltar, e o vingativo velho começou a tecer a sua própria vingança, falhasse por falta de provas a notícia trazida por Lisete aos Fâmulos de que a baronesa estava grávida, e decidiu, e sem mais tardar, partiu para Paris.
Samuel ocupava, nos principais hotéis, magnífico apartamento, onde recebia um pequeno número escolhido de financeiros e literatos, adiando sempre a hora do regresso. Neste novo ambiente, longe do constrangimento penoso que sentia no seu íntimo, ele respirava mais livremente. E o único imã que às vezes o fazia com impaciência aspirar à volta era, coisa estranha de dizer, um menino em cujas veias não corria uma gota do seu sangue, que tinha as feições do seu rival e que, entretanto, amava com um fervor apaixonado, mistura de mágoa e ciúme, que não raro lhe tornavam incômodas as carícias prodigalizadas pela esposa à criança. Uma tarde, lia perto da janela aberta, fumando um charuto, quando o camareiro lhe comunicou que o seu agente de negócios chegava de Peste e pedia para lhe falar sem demora. Inquieto e admirado, Samuel mandou que o fizesse entrar. — O que é que te traz aqui, Levi? Aconteceu alguma coisa ao pequeno? Algum desarranjo nos negócios? Perguntou, oferecendo uma cadeira a um empregado. — Não, senhor barão. Tudo vai bem, mas a minha fidelidade, o meu dever para com o chefe do vosso valor, impeliram-me a vir dizer-vos que, finalmente, para informar-vos de um fato. Parou indeciso, não sabendo como começar a narração. — Que significam essas reticências? Exclamou Samuel com impaciência. — Vejamos, Levi, para de atormentar essa cadeira e dizei-me claramente do que se trata. Trata-se de uma traição, da qual sois vítima, e que a consciência não me permite calar por mais tempo, disse resolutamente o agente de câmbio. Quem me traiu? Pesastes as consequências de semelhante acusação? Perguntou o banqueiro, empalidecendo. Tenho as provas de tudo o que afirmo. De outro modo, não teria vindo, respondeu Levi, com os olhos reluzentes. Vossa esposa vos traiu, senhor Maia. Ela tem uma ligação escandalosa com o príncipe de Ó, a quem visita secretamente numa casa isolada e, para acúmulo, está grávida. O banqueiro pulou da cadeira, horrivelmente lívido. Ah! Eis o que ultrapassam a tudo, murmurou com os dentes cerrados. As provas, Levi, as provas, dizem-me tudo. O miserável ousa pôr os pés no meu palácio? Não. Tudo se faz muito misteriosamente e tenho motivos para crer que o príncipe ignora o verdadeiro nome da sua amante. Deixai-me contar tudo na ordem. E Levi lhe expôs, abreviadamente, sem nada omitir, toda a história da sua descoberta. E agora, Sr. Maia? A vós compete surpreender os traidores em flagrante. Conheço a casa onde eles se encontram e vos conduzirei até lá, contanto que a vossa chegada à Peste fique em segredo. Oh, é preciso ser prudente. Os dois Netusso que guardam o couto do príncipe são canalhas inabordáveis. Mas fiz o cocheiro dar com a língua nos dentes e soube que a baronesa passa por ser uma italiana de nome Gema. Encostado ao cotovelo, com a cabeça na mão, Samuel ouvira silenciosamente a narração de Levi e, por um esforço supremo da vontade, readquiriu a calma indispensável. Quando o velho israelita calou, ele se levantou com a pachorra habitual. Somente a cadavérica palidez do rosto denunciava que uma tempestade bramia dentro dele. Agradeço, Levi, a fidelidade e não deixarei de te demonstrar a minha gratidão. Estou resolvido a partir no primeiro trem. Tu me acompanharás e conduzirás à casa misteriosa, logo que houveres espreitado o momento favorável. Minha mulher não pode conceber qualquer suspeita, porque ontem lhe dirigi uma carta na qual fixo definitivamente
e o regresso para 10 de junho. E ainda estamos a 18 de maio. Naturalmente, ela acreditará que não me apresentarei prematuramente. Agora, não te retenho mais. Vai aos teus assuntos. Encontrar-nos-emos na estação. Compre os bilhetes de passagem e aluga um carro. Quando Levi saiu, Samuel chamou o criado particular e lhe ordenou que arrumasse alguns objetos indispensáveis na maleta de mão, visto que partiria sozinho dentro de algumas horas. O criado deveria ficar em Paris para pagar todas as contas, emalar as roupas e seguir seu patrão 24 horas depois. Além disso, deu-lhe ordem expressa para que se dirigisse diretamente com todas as bagagens para sua quinta e dali não se movesse até nova ordem. Era noite, quando o banqueiro chegou a Peste, hospedando-se num modesto hotel, muito afastado do seu palácio. Ficando só, deitou-se e meditou como fazia incessantemente desde a saída de Paris. Seus pensamentos estavam cada vez mais envenenados, mais duros e hostis contra Ruth. Sentia indiferença pela jovem que ele o sabia apaixonadamente o amara, que 4 meses e meio tivessem bastado para o esquecer, isto pouco o impressionava, porém, que ela tivesse ousado traí-lo com um inimigo mortal que ele odiava. A essa lembrança, algo dentro dele refervia, tirando-lhe o sono e o repouso. Não tinha ciúmes de Ruth, mas o bastardo daquele que lhe chamara usurário, que recusara bater-se com ele, depois de o ter gratuitamente insultado, certamente não o suportaria debaixo do seu teto. Próximo das 2 horas da tarde, Levi apressou-se a comunicar que Ruth acabara de entrar no carro misterioso. Samuel tomou imediatamente um acre e dirigiu-se para o seu palácio, sem prestar atenção no espanto estúpido do guarda-portão. O banqueiro ordenou a um servo que vinha admirado ao seu encontro fizesse atrelar imediatamente uma carruagem. Depois dirigiu-se aos aposentos da mulher. A seu chamado, Lisete apresentou-se muito assustada. Samuel fechou a porta à chave e, segurando rudemente pelo braço a camareira, disse-lhe com o olhar que a fez tremer: vais agora mesmo confessar tudo quanto sabe dos negócios da tua patroa. Recompensarei tua franqueza, mas punirei toda reticência. Pálida de temor, Lisete fez o histórico da carta enviada ao senhor Diácono, o comparecimento ao baile de máscara e, em último lugar, confessou que a patroa saía muitas vezes, sem lhe dizer onde passava tão longo tempo, assim como recebia cartas que queimava cuidadosamente. Está bem, vai-te embora e traze aqui a ama e o menino, disse Samuel, que a escutara atentamente. Depois de haver abraçado com ternura a criança, que dava gritos de alegria com a sua presença, ordenou a aia e a camareira que se munissem dos objetos indispensáveis ao menino e fossem imediatamente para a sua casa do arrabalde. Em seguida, entrou no gabinete, escreveu uma carta e, acompanhando de Levi, saiu de casa. Alugou um fiacre e dirigiu-se ao local da entrevista amorosa. Quando o veículo parou, o banqueiro examinou com um olhar sombrio o estragado e silencioso edifício. Deu em seguida suas ordens a Levi, que apeou e bateu pancadas repetidas na porta principal, hermeticamente fechada. Depois de tempo bastante longo, um pequeno postigo gradeado se abriu e a cabeça astuta de Nicolau Netossu apareceu. Quem sois? E como ousais fazer tanto barulho à minha porta? Perguntou. Eis uma carta de grande importância e que vos peço entregar sem demora ao príncipe Dió.
O príncipe não está aqui e não compreendo de modo algum o vosso pedido, disse Netuço, suspeitoso. Assumis então sobre vós toda a responsabilidade, privando vosso patrão de um aviso grave? A imprudente segurança do judeu pareceu demover o rapaz. Recebeu a carta e tornou a fechar a porta, nada suspeitando do que acontecia. Ruth e Raul se achavam no tocador. Felizes e descuidados, falavam de amor. Apoiada no ombro do amante, a jovem o contemplava cheia de paixão, aspirando avidamente cada uma das suas palavras. Raul estava meigo e galante, pois apesar de consideravelmente abrandada, a sua fantasia não estava ainda extinta. Uma pancada na porta sobressaltou os dois amantes. Com o rosto pálido, inquieto, Gilberto apareceu entre os dobras do resposteiro. Perdão, Alteza, mas sucede alguma coisa de inexplicável. Um homem desconhecido trouxe para vós esta carta que afirma ser de extrema gravidade. Vermelho até a raiz dos cabelos, Raul pegou a missiva. Quem pode saber que eu estava aqui? Disse rasgando o envelope com despeito. Subitamente, uma palidez lívida lhe cobriu o rosto e os olhos dilatados se fixaram nas linhas seguintes. Senhor príncipe, julguei-vos coerente da vossa antipatia para tudo que é judeu e usurário, e tão escrupuloso na escolha das vossas amantes quanto na dos vossos adversários. Acabo de me convencer de que desprezais um judeu no terreno da honra, mas não desdenhais de ser amante da sua mulher. Nem vos repugna abrir sob aquele nome desprezado a vossa bastarda descendência. Acharei justo e o espero que reclame contra esta partilha e que considereis essa entrevista por última. Samuel Maier. Meu Deus! Raul, que acabas de saber? Exclamou Ruth, que tinha observado com inquietude crescente a estranha prostração do príncipe. Com grande surpresa sua, o jovem rodou nos calcanhares com os olhos reluzentes. Uma indivisível expressão de raiva, desprezo e desgosto lhe desfigurara o rosto. Confessa, és ou não a mulher do judeu Samuel Maier? Inquiriu com a voz sofreada e rouca de emoção. Sim, mas quem tu disse? Raul, Raul, tu me fazes medo, exclamou tentando segurar-lhe as mãos. Ele a repeliu com violência. Traidora, mentirosa, que me fizestes crer ser italiana. Sabe, pois, criatura detestável, que eu sufoco de desgosto ao pensamento de me haver manchado com o contacto da sua raça abjeta, que odeio. Ah, destino infernal, que me fizeste amar uma judia, a mulher do meu maldito que roubou a minha felicidade. Mas morta do que viva, Ruth ouvira essa explosão de raiva para a qual nada em suas relações com o príncipe a havia preparado. Ajoelhando-se, estendeu para ele as mãos juntas. Raul, Raul, não me condenes pelo louco amor que me inspirastes e ao qual me impeliu a fatalidade. Era meu marido que eu procurava no baile de máscaras e, descobrindo o meu equívoco, supliquei-te que me deixaste partir, sempre desprezada e desdenhada por Samuel. Liguei-me a ti. O receio de perder o teu amor, que é a minha vida, impediu que te revelasse a verdade. Mas seria eu culpada de ter nascido judia? É por um tal crime que mereço ser expulsa sem uma palavra de adeus. Sua voz extinguiu-se em soluços convulsivos, como que desembriagado. Raul passou a mão pela testa molhada de suor. Tomado de vergonha e de pesar, aproximou-se vivamente da jovem e levantou-a. Tens razão, pobre mulher. Tanto quanto tu, eu sou culpado.
pondo-te no meu caminho, Deus me puniu horrivelmente pelo meu ódio cego contra a tua raça e pela minha dissipação frívola. Não nos veremos mais, porém lembra-te de que, se a vingança de teu marido te fizer necessidade de um apoio material, encontrarás um amigo que garantirá o teu futuro e bem assim a de teu filho. Adeus. Apertou-lhe a mão e saiu. Aniquilada, Ruth caiu numa cadeira, mas depois de alguns minutos de prostração, levantou-se, segurou nervosamente o chapéu e o mantelete de seda tirados numa cadeira e saiu a passo vacilante. Sombrio e mudo, o príncipe entrara no seu cupê, mas transpondo o portão, viu o banqueiro que caminhava a passos largos junto da sua carruagem, próximo da calçada. Com um brusco movimento, deu sinal ao cocheiro e, saltando da viatura para o chão, dirigiu-se pálido e com as sobrancelhas franzidas para Samuel, que tinha parado ao vê-lo. Um momento, os lábios nervosamente trêmulos de Raul pareceram recusar-lhe os movimentos, mas, readquirindo toda a energia, disse em voz baixa e rouca, porém distinta: Senhor Maier, estou pronto a dar-vos uma satisfação. Conformo-me convosco na escolha das armas e esperarei vossas testemunhas. O olhar fervente de ódio e de desprezo lançado por Samuel pareceu querer aderir às feições alternadas do seu rival. Senhor príncipe, respondeu em tom de amarga zombaria, o vosso aspecto, o esforço que a vossa provocação deve ao orgulho, demonstra-me que já estou vingado. Vosso amor por uma judia vale para mim uma satisfação completa, e hoje sou eu quem desdenha bater-se convosco. Não quero, acrescentou, comprometer-vos num escândalo público, cuja parte mais cruel recairia sobre a vossa inocente esposa, de quem sois tão pouco digno. Deu-lhe costas e, fazendo-se acompanhar por sua carruagem, aproximou-se de Raul, que acabara de aparecer na soleira da porta principal, e um sinal intimou-a a entrar no carro e sentou-se ao lado dela. Nenhuma palavra trocaram durante o trajeto. Alguma coisa no aspecto e no olhar do marido gelada de terror o coração de Ruth. Maquinalmente, como que embriagada, deixou-se conduzir aos seus aposentos. E somente quando Samuel saiu e ela ouviu dar 2 voltas à chave da porta da alcova, tombou pesadamente numa poltrona e cobriu o rosto com as mãos. A realidade, na sua nudez cruel, apresentou-se ao seu espírito, e o sonho inebriante, no qual durante 4 meses se embalara nos braços de Raul, estava acabado, e duro era o despertar, que decidiria dela o juiz inexorável, cuja honra tinha manchado, e a quem duplamente ofendera, entregando-se ao rival que odiava por lhe haver arrebatado a noiva. Compreendeu que jamais Samuel suportaria em sua casa o filho do príncipe, e que não o cobriria com o seu nome, se ele a repudiasse com escândalo. Que seria dela? Como seria recebida em casa dos pais a mulher desonrada que tinha afrontado as leis do povo judaico, entregando-se a um cristão? Com angústia, pensou no pai, o duro e fanático israelita, inimigo jurado dos góis. Terror e desespero apertavam-lhe o coração, qual no tornilho. Quanto maldizia agora o seu fatal ciúme, que a tinha impelido a procurar no gabinete de Samuel provas da sua infidelidade, e o acaso zombador que lhe fizera encontrar o bilhete nefasto pelo qual fora arrastada ao caminho da vergonha e da desgraça.
Um sentimento físico de mal-estar íntimo, misturado de sede ardente, arrancou finalmente a jovem daqueles reflexões desoladoras. Lançou à volta de si um olhar cansado e sobressaltado. A noite aproximava-se. Havia muitas horas, pois estava ali, e Samuel não voltara. Levantou-se, entrou no dormitório e bateu à porta do quarto de vestir, que estava fechado. Ninguém respondeu ao chamado. Tudo em redor estava silencioso e deserto. Ruth não ousou tocar a campainha, porém, tomou medo nessa obscuridade e nessa solidão. O ar pareceu-lhe abafadiço e, precipitando-se à porta de uma pequena sacada que dava para o jardim, abriu os 2 batentes. O ar puro, o aroma dos lielazes floridos invadiram o aposento e aliviaram-na. Em seguida, pegou os fósforos de cima da mesinha de cabeceira e acendeu as lâmpadas e velas. Depois, aproximando-se de um pequeno armário esculpido, dele retirou uma garrafinha de vinho e um cálice e bebeu avidamente. Sentiu-se reconfortada e adquiriu momentaneamente calma, mas, bem depressa, o desassossego tornou a apossar-se da sua alma. Que significava aquele encarceramento? Oh, se ao menos ali tivesse o filho, suportaria tudo. Esse retrato vivo do homem que, apesar de tudo, idolatrava, lhe daria força e coragem. A queda de um objeto lançado pela janela da sacada aberta é que lhe caiu aos pés, interrompeu o febril passeio, abaixou-se e ergueu do assoalho um seixo ao qual estava ligado um pedaço de papel. Cada vez mais espantada, desdobrou-a e leu: Senhora, estou aqui embaixo da sacada. Se tiver de necessidade de algum auxílio contra decisões demasiado duras do vosso marido, estou pronta a servir-vos. Gilberto Netosso. Com uma exclamação de alegria, Ruth dirigiu-se para a sacada. Estás aí, senhor Gilberto, murmurou. Sim, inteiramente às vossas ordens. Dizei-me somente, em caso necessário, como poderia chegar até vós, respondeu a voz saindo de um bosquete. Ainda não sei as decisões de Samuel. Ele me encarcerou. Quanto a vir até aqui é difícil. O quarto de vestir está trancado, mas à direita, no fundo da ala, ocupada pelos locatários, costuma estar uma escada. Voz, o ruído na fechadura da porta do toucador cortou-lhe a palavra. E toda trêmula, tornou a entrar no dormitório, tomada de súbita fraqueza, sentou-se perto da mesa. Para explicar a presença do aliado imprevisto que oferecia seus serviços a Ruth, é preciso dizer algumas palavras sobre Gilberto Netosso. Homem astuto, ousado e sem escrúpulos, ávido de ouro e gozo, perdera em especulações aventurosas o pequeno pecúlio que lhe fora deixado e ao seu irmão mais novo, Nicolau, contando 2 lucros de idade. Reduzido a viver de expedientes, experimentara todas as ocupações desonestas. O acaso lhe fizera encontrar Raul, a quem explorava, e a pequena casa de Arrabalde, um bom retiro de sua invenção. E bem assim, os visitantes que ali apareciam garantiam-lhes sólidos rendimentos. Havia muito tempo, Gilberto sabia que era a pretendida gema, mas conhecendo a aversão do príncipe pelos judeus, abstivera-se de os desgostar, dizendo-lhe a verdade. Em compensação, tinha tomado as mais minuciosas informações do banqueiro e sua mulher. Apalavara-se com um criado despedido da casa e, por meio dele, conseguira um plano topográfico muito detalhado do palácio e as informações precisas dos hábitos da família. Quem sabe se isso lhe serviria um dia? O escândalo inesperado da manhã apanhara-o um pouco desprevenido. Gilberto era, porém,
homem de grandes resoluções. Depois de conferenciar com o irmão, resolveu pôr-se em comunicação com a jovem criminosa, decidi-la a fugir para escapar à vingança do marido e levar seus diamantes, que não ignorava representavam uma fortuna. Em virtude desse projeto, os dois irmãos introduziram-se no jardim do palácio, mas a necessidade de esperar a noite, a dificuldade de encontrar Ruth sem serem vistos, lhe fizera perder um tempo precioso, e as negociações foram encetadas muito tarde. Vendo a jovem retirar-se precipitadamente, Gilberto suspeitou que tinha ouvido chegar o marido e, sem perder um segundo, disse a Nicolau que ficasse embaixo da moita enquanto ele próprio subia, com agilidade de gato, a uma grande árvore plantada diante da sacada. Completamente oculto na espessa folhagem, estava superiormente colocado para ver e ouvir tudo o que se passasse. Achando o camarim vazio, Samuel dirigiu-se a passo firme para o dormitório. Estava pálido qual um espectro, e seus grandes olhos sombrios apresentavam um círculo negro, um vinco severo e cruel lhe contraria os lábios. A alguns passos da mulher, parou e disse com voz surda: "Venho ouvir a tua própria boca o motivo pelo qual te tornaste amante do príncipe de Ó." Ruth levantou-se e, procurando tomar-lhe a mão, murmurou com um olhar suplicante: "Ó Samuel, tenha piedade de mim, poupa-me recordar o passado, dize-me uma palavra de perdão." Ele recuou, num gesto de aborrecimento. "Nada de comédias. Vim falar-te sobre o assunto e não assistir às cenas. Confessa, mulher sem honra, os pormenores da tua vergonhosa ligação." Ante esse gesto expressivo, ante essas frias e duras palavras, vivo rubor cobriu rapidamente o rosto pálido de Ruth. Alguma coisa nela se revoltou contra esse homem que, sem a ter amado, a julgava desapiedadamente. "Seja", disse com os olhos reluzentes, "direi a verdade, mas, antes de tudo, falarei de ti, o promotor e a causa do meu aviltamento. Porque, amando uma outra, casaste comigo? Quando compreendi 8 dias depois do meu casamento que estava na tua casa, voltada ao papel de animal, pedi-te que me deixastes partir. Me restituísse a liberdade, recusastes, retendo-me a teu lado, pagando o louco amor que, apesar de tudo, sentia por ti com o abandono e o desprezo, repelindo-me duramente cada vez que tentava aproximar-se de ti. Sempre só, condenado ao aborrecimento, um ciúme insensato despertou meu coração. Tuas perpétuas ausências de casa fizeram-me supor que frequentavas outra mulher, e, torturada por essa suspeita, procurei no teu gabinete provas dessa aliança, e o acaso fatal me fez achar o bilhete perdido por Gemma Torelli. Acreditando surpreender-te, fui ao baile de máscaras. Uma semelhança de porte e os olhos negros de Mefisto induziram-me um erro, e, esperando, enfim, desmascarar-te, segui-o a um gabinete de restaurante. Descobrindo o meu equívoco, supliquei ao príncipe, sem dar meu nome, que me deixasse partir e voltar inocente ao teu palácio. Porque o príncipe é um homem de honra e contentou-se com a minha promessa de que o chamaria se me sentisse desgraçada. Jurei a mim mesma não o fazer, nunca. Desejava conservar-me honesta, e quando me anunciaste a tua partida para Paris, pedi que me levasses, receando esses meses de solidão e os pensamentos tentadores. Repeliste cruelmente o meu pedido. Tomado quase por uma ofensa, tua esposa era sempre supérflua na tua vida.
Não te veio ao pensamento que essa criatura infortunada poderia desejar outra coisa além do papel de uma despenseira? Que ela possuía um coração, sentimentos que despertasse nela sem jamais os satisfazer? Que tinhas deveres para com ela e que, se recusavas o amor, podias ao menos conceder-lhe amizade? Arrastada pelo despeito, com o amor próprio, ofendido, revi o príncipe. O seu amor me lisonjeou, embriagou. Todos esses sentimentos dos quais eu não podia libertar-me, prenderam-me a ele. Estou desonrada e perdida, bem o sei, mas teria caído tão baixo se o homem que jurara diante de Deus amar-me e proteger-me me tivesse guiado e amparado em vez de abandonar-me e desprezar-me? Não tenho mais nada a acrescentar. A tua própria consciência dirá se tens o direito de ser juiz severo. Sufocada pela comoção, Ruth calou-se e caiu na cadeira. À medida que ela falava, uma palidez cada vez mais intensa cobria as faces de Samuel. Cada uma das acusações da jovem caía sobre ele qual punhalada. Uma voz incorruptível lhe soprava: tudo isso é verdade. Mas como ousara ela vingar-se, escolhendo para amante o homem que ele odiava mortalmente? A raiva íntima do banqueiro era tal que o cegou e abafou todo o sentimento de justiça e piedade. Um sorriso de cruel ironia lhe contraiu os lábios. Admiro a engenhosa tática feminina que virá para mim o cano da arma e que de uma acusada faz uma acusadora. Sem dúvida, para te inocentar, devo ser criminosa. Fui eu quem te impeliu a caíres tão baixo? Fui eu quem te inspirou o pensamento de tomares um amante, de me dotares com um bastardo? Infelizmente, não posso reconhecer-me tão culpado. Dei-te tudo, exceto o meu amor. Mas muitas mulheres não o encontram jamais na vida. Quantas esposas buscam e acham em seus deveres de mãe e de dona de casa um fim para a sua existência? Tinhas um filho, podias ter outro. A sua educação, no meio de quietude e de riqueza, era, penso eu, um equivalente às tuas fantasias romanescas. Mas basta do passado, pois é do futuro que vim falar-te. Estás convencida de adultério com um cristão. Estás grávida e Levi é testemunha de que te surpreendi no lugar do crime. Eu poderia repudiar-te e enviar-te a teu pai, mas tanto a ti quanto a mim, o escândalo seria horroroso. Estou firmemente resolvido não ser objeto das graçolas de todo o país. A vergonha não deve transpor essas paredes. Eu te dou um meio mais honroso que aproveitarás se todo o sentimento de dignidade, de pudor, não estiver extinto em ti. Voltamos ao boudoir, trouxe uma folha de papel, tinta e pena. Depois encheu de novo o cálice de vinho anteriormente esvaziado pela esposa, derramou nele um pó branco contido num papel que tirou da carteira e recolocou sobre a mesa. Com temor e angústia, a jovem observava os movimentos do marido. Agora, pega a pena e escreve o que te vou ditar. Não posso, não compreendo, murmurou Ruth recuando. Escreve, eu te ordeno, disse Samuel, com os lábios trêmulos e segurando o braço de Ruth com força de o quebrar. Maquinalmente, como que fascinada, traçou as linhas seguintes que ele ditou. Por muitas razões, não quero mais viver. Que Deus e os meus parentes perdoem a minha resolução e não acusem ninguém pela minha morte, pois morro voluntariamente. Ruth Maier.
O banqueiro releu o escrito, guardou-o no bolso do paletó e, aproximando o cálice da mulher, muda e aniquilada, disse friamente: agora, senhora, bebei isto com tanta coragem quanto empregaste para me trair e desonrar. Com um grito rouco, Ruth levantou-se e pôs as mãos na cabeça. Queres matar-me? Mas é impossível. Queres somente assustar-me. Por mais criminosa que eu seja, não tens esse direito. Caindo subitamente de joelhos, agarrou-se às pernas do marido. Samuel, Samuel, tem piedade, repudia-me, expulsa-me. Eu abandonarei a cidade, nunca mais reaparecerei, e teus olhos nem reclamarei nada de ti. Deixa-me somente a vida. Realmente, tu me deixarás para ires pedir ao príncipe auxílio e amparo, replicou Samuel com voz abafada. Por instantes, pareceu que a tempestade interior ia romper o dique da calma impassível que ele se havia imposto. Impediu-a ajoelhada, arrastou-a para perto da mesa. Bebe, criatura, tão imunda quanto degradante. Não compreendes que não sairás vivas desse quarto, o que o bastardo deve morrer contigo? Não, eu não quero morrer. Tenho medo da morte, gemeu Ruth, debatendo-se e recuando com os braços estendidos até junto da penteadeira. Tu és um modelo tão grande de heroísmo quanto de virtude, disse Samuel, com ferino sarcasmo. Entretanto, será preciso que desta vez seja corajosa. Contra a tua vontade, somente necessitas de um pouco de repouso. Dou-te, pois, meia hora para encomendares a alma a Deus. Sentou-se, tirou o relógio e colocou-o sobre a mesa. Ruth nada respondeu. No olhar abrasado do marido, tinha lido uma condenação inexorável. Fatigada, louca de terror, fixava com um olhar feroz aquele cálice que encerrara a morte. Tinha medo desse desfecho, e tudo nesse organismo, jovem, cheio de vida, se revoltava da destruição e fazia perolar na sua fronte um suor glacial. Creio, de espanto penoso, Gilberto Netuso acompanhara todas as peripécias dessa terrível cena. A resolução estampada no rosto lívido e impassível do banqueiro não lhe deixou nenhuma dúvida sobre o desenlace final que lhe anulara os planos lucrativos. Ah, danado de canalha judeu, murmurou raivosamente. Se eu não inventar algum recurso, ele vai assassinar a mulherzinha e então adeus, diamantes. Mas que fazer? Os minutos estão contados. Durante alguns instantes, absorveu-se em profundas reflexões. Depois, descendo da árvore, desapareceu na sombra, deslizando ao longo da casa.